Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Game of Thrones, O Filho do Caos. Parte 8. Capítulo 40. Os olhos de Axel voltam para Lady de Winterfell. A esposa de Lord Stark é bem, ela parece uma mulher boa o suficiente, embora, ao contrário de Cersei Lannister, Axel não diria que sua beleza se manteve tão bem, tanto pela idade quanto pelos repetidos partos. Isso não é um insulto contra a mulher, é claro, Cersei era uma exceção, sem dúvida, e ela também não havia sofrido nas condições adversas do norte congelado. Ainda assim, ele se pega pensando se Catelyn Stark realmente pretendia fazer todo o discurso aqui. Fico feliz em saber disso, Lady Stark. Então, ele olha propositalmente de volta para Sansa. Agora, Lady Sansa, estou bem ciente de que não é assim que as coisas são feitas convencionalmente, então obrigada por vir até aqui de Winterfell de qualquer maneira. Desejo deixar claro que não há obrigações entre nós neste momento. Você não é obrigada a se tornar minha rainha a menos que se sinta realmente animada com a ideia. Em vez disso, espero que possamos nos conhecer por um tempo e ver se somos compatíveis um com o outro. Novamente, Sansa abre a boca para responder. Novamente, ela é interrompida antes que possa fazê-lo. E ainda assim você também corteja uma princesa dornesa ao mesmo tempo, Vossa Graça. Não esperávamos que Arianne Martell se instalasse na Fortaleza Vermelha apenas um dia após a nossa chegada. Ele está começando a se perguntar se deveria ter trazido Jon para esta reunião. Axel era rei dos 7 reinos. E ele honestamente não sentia que precisava de um acompanhante ou apoio ao se encontrar com uma das 2 mulheres que estava considerando para a posição de rainha. No entanto, Lady Stark estava rapidamente testando essa crença, ele teve que admitir. Sorriso um pouco mais fino, Axel inclina a cabeça em reconhecimento às palavras dela. Então, ele faz o possível para colocar em prática todas as lições de diplomacia que Jon tem enfurnado em sua cabeça recentemente. Sim, como Lord Arryn disse ao seu marido, enviamos um convite à princesa Arianne também. Embora não esperássemos que Dorne estivesse interessada, a chegada da princesa fala bem de seu desejo por laços mais estreitos com o reino, se nada mais. Pronto, isso foi bastante diplomático, certo? Certamente parece colocar Catelyn Stark em desvantagem por um momento. Na verdade, antes que a mulher mais velha possa reunir uma resposta às suas palavras, Sansa surpreende os dois estendendo a mão e colocando-a no braço de Catelyn. Mãe, eu gostaria de falar com o rei a sós, por favor. Axel pisca mesmo enquanto Catelyn franze a testa. O quê? Sansa, isso não seria apropriado. Mas longe de recuar, Sansa apenas sorri gelidamente, estreitando os olhos para a mãe. Não estaremos realmente a sós, mãe. Há um membro da guarda real bem na porta. E se eu for para ser a rainha de Vossa Graça, então teremos que ser capazes de conversar em particular mais cedo ou mais tarde. Eu prefiro mais cedo. Por favor, mãe, deixe-nos. Axel percebe que sua irritação está fugindo diante da diversão que a expressão chocada da Lady de Winterfell lhe traz. No final, a ousadia de Sansa parece fazer maravilhas porque ela é capaz de ajudar a mãe a se levantar e apontá-la para a porta. Além de lançar um olhar para trás, a esposa de Lord Stark não diz mais uma palavra nem expressa outra queixa ao sair do quarto. E assim, eles estão sozinhos juntos. Axel tem que admitir alguma surpresa. Ele não esperava que Sansa Stark fosse uma que se levantasse contra a mãe, pelo menos pelos rumores que ele tinha ouvido. E no entanto, minhas desculpas, Vossa Graça. Minha mãe tem boas intenções, mas pode ser um pouco demais às vezes. Como Vossa Graça estava dizendo, este não é um noivado ou cortejo normal. Você disse que desejava descobrir se éramos compatíveis um com o outro, não é? Relaxando um pouco, Axel concorda lentamente com a cabeça. Isso mesmo, minha lady. É minha esperança que possamos nos visitar nas próximas semanas, nos conhecendo e vendo se formamos um bom par. Concordando firmemente em troca, os olhos de Sansa se tornam um pouco aguçados. E ao mesmo tempo, você estará fazendo o mesmo com a princesa de Dorne, imagino. Não adianta esconder. Axel grunhe. Sim, ao contrário de sua mãe, Sansa não parece chateada com isso. Isso é aceitável para mim. Na verdade, tira um peso dos meus ombros saber que eu não sou sua única opção. Eu não me importo de compartilhar sua atenção, Vossa Graça. E estou mais do que feliz em deixar meus méritos brilharem por conta própria. Ora. Axel sorri de volta, ficando mais satisfeito, assim como intrigado, a cada segundo. Fico feliz em ouvir isso, Lady Sansa. Devo admitir, você não é como eu esperava que fosse. Com essas palavras, Sansa lhe mostra um sorriso com um toque de dente. Imagino que eu não seria, Vossa Graça. Fazemos as coisas de forma diferente no norte por necessidade. Minha mãe, por mais que tenha vivido no norte por muitos anos, ela ainda é uma mulher do sul de coração. Mas eu não sou. Espero que isso seja aceitável para Vossa Graça, mas mesmo que não seja, tudo bem também. Esse parecia um bom lugar para encerrar as coisas por agora. Axel se levanta e Sansa faz o mesmo, fazendo-lhe uma reverência respeitosa. Espero vê-la novamente em breve, minha lady. Sem sua mãe, fica não dito, e ainda assim, não inaudito, dado o brilho conhecedor nos olhos de Sansa. E eu a Vossa Graça. Com isso, Sansa sai e Axel se pega ponderando sobre a reunião, bem como sobre suas primeiras impressões. Ao mesmo tempo, ele não consegue deixar de se perguntar como Arianne Martell se comparará. Ouvi dizer que você é bastante pios, Vossa Graça. Minha ia aqui também é, então pensei em apresentá-los. Esta é Tiene Sand, minha melhor amiga e confidente mais próxima. Compartilhamos tudo, Vossa Graça. Tudo. O contraste entre Sansa Stark e Arianne Martell não poderia ser mais nítido, Axel tem que admitir. Por um lado, a princesa de Dorne não trouxe um acompanhante como Lady Stark, a menos que se contasse as 3 serpentes de areia que vieram com ela, o que Axel não fez. Por outro lado, ela era o pecado em um vestido e claramente sabia disso. Em vez de sentar-se em uma mesa em frente a ele, Arianne Martell estava esparramada em um sofá quando ele entrou na sala.
A pose que ela havia adotado permitia que a bela mulher dornesa exibisse seus amplos atributos e figura voluptuosa e Axel teve que admitir, ela parecia francamente deslumbrante. Enquanto isso, a companheira que ela escolheu para trazer para esta reunião é uma beleza por si só, de uma maneira completamente diferente. Onde Ariane é morena de pele, cheia de vida e bastante curvilínea, Tiene Sand é de pele clara, cabelos dourados e tem olhos azuis profundos. Ela também não é tão bem dotada quanto a princesa, e ainda assim ela veste sua própria espécie de beleza, mesmo enquanto olha para ele por meio momento antes de inclinar a cabeça em uma reverência graciosa. Vossa Graça, estou honrada em conhecê-lo. A voz de Tiene é gentil e doce, mas Axel não se deixa enganar por um momento. Talvez ele teria sido antes de Cersei. Ou talvez não, dado que ele viu através das manipulações e maquinações da rainha viúva. De qualquer forma, ele pode dizer imediatamente que algo não está muito certo sobre Tiene. A mãe da minha Ia era na verdade uma septã, Vossa Graça. É por isso que pensei que você gostaria de conhecê-la. Ela também segue de perto a fé do Sete, como todos nós, é claro. Sim, entre Ariane espalhada como se estivesse em oferta e Tiene parecendo que poderia inocentemente ajoelhar-se entre suas pernas e o adorar se ele ou sua princesa pedissem. O contraste entre a princesa e Lady Sansa era bastante maciço. Axel não sabe bem por onde começar, mas sabe que não será destituído por um par de sedutoras. Ele não havia deixado Cersei Lannister ou Margaery Tyrell se aproveitarem dele, afinal. Rindo suavemente, ele se senta dando um aceno a Tiene. Um prazer. Então, ele volta sua atenção para Ariane. Não chega a dispensar sua Ia, mas sim deixando claro que seu foco está na mulher que veio a Porto Real para potencialmente se casar com ele, não em sua confidente mais próxima. Falei com Lady Sansa há algumas horas. Fico feliz em ter a chance de falar com você agora também, princesa. A boca de Ariane treme e sua sobrancelha se levanta. Uma mulher menor poderia tomar isso como um insulto, Vossa Graça, encontrando-se com sua competição primeiro. Axel sorri, vendo uma abertura fácil para retribuir a alfinetada dela com uma contra-ofensiva própria. Então ficarei feliz por você não ser uma mulher menor, princesa. Nenhum insulto foi pretendido, é claro. Sansa havia chegado à cidade primeiro e Ariane havia chegado em segundo. Pareceu o método mais justo manter-se nisso, no final. Mas Axel não vai se explicar para a princesa dornesa. Ele é o rei, afinal. Ele tecnicamente não deveria se explicar para ninguém. Ariane, longe de ficar irritada com sua disputa verbal, na verdade parece satisfeita. Seus olhos escuros brilham mesmo enquanto sua boca se curva em um sorriso largo e perverso. Acho que já gosto de você, Vossa Graça. Você gosta de mim? Ela se certifica de arquear as costas ao fazer essa pergunta, dando a Axel uma bela vista de seu amplo seio. Verdadeiramente, se ele decidisse agora mesmo que queria se aproveitar da princesa de Dorne, o rei está confiante de que ela alegremente permitiria que isso acontecesse. Mas provavelmente é melhor evitar tais coisas em primeiros encontros como este. Ele não queria dar a ela a impressão errada dele. Ele era um homem que amava suas mulheres, mas ainda estava tentando não ser tão ruim quanto seu pai havia sido. E mais do que isso, ele não estava planejando fazer uma escolha tão rapidamente. Seria injusto fazer parecer que ele tinha cedido às tentativas de sedução de Ariane em sua primeira conversa. Mal a conheço ainda, princesa. Pelo que vi e ouvi até agora, eu acho que gosto de você. Mas também gosto do que vi e ouvi de Lady Sansa até agora. Antes que Ariane possa oferecer uma resposta a isso, Axel avança. Claro, não é só sobre o que eu gosto, é. Isso faz a mulher parar bruscamente e até faz sua Ia perigosa e de aparência inocente piscar surpresa. Axel apenas continua sorrindo. Eu chamei você e Lady Sansa aqui pelo mesmo motivo. Não para tentar e disputar minha atenção ou favor. Nem para competir uma contra a outra pelo meu afeto. Não, eu quero que nós três levemos isso a sério. Para realmente dar um passo atrás e tentar descobrir se somos feitos um para o outro. Enquanto Ariane e Tiene observam-no com olhos mais cautelosos e ponderados, Axel ri. É totalmente possível que quando você me conhecer, descubra que não gosta de mim. Se este for o caso, eu não me importarei. Eu não sou um rei que exige ser gostado ou amado. Se no final destes próximos meses você decidir que prefere voltar para Dorne, eu ficarei feliz em deixá-la ir. O mesmo é verdade para Lady Sansa e o Norte. Há uma pausa antes que Ariane finalmente encontre sua voz. E suponho que se você decidir que não gosta de mim ou da Lady Stark, você nos enviará para casa também. É isso? O sorriso de Axel se torna um pouco mais fixo mesmo enquanto ele concorda com a cabeça. Sim. Eu não terei um casamento infeliz, princesa. Eu não vou tolerar uma rainha infeliz, nem uma mulher que me faça infeliz em troca. Ariane murmura por um momento, traçando um dedo ao longo do braço do sofá em que está deitada. Casar por amor. Não é exatamente a maneira apropriada de fazer as coisas para pessoas da nossa linhagem, é? Curiosamente, a palavra apropriado faz Axel voltar a outra conversa que ele teve há algum tempo, com uma mulher com quem ele compartilhou muitos momentos íntimos. Antes que ela finalmente tentasse matá-lo primeiro com um punhal e depois com as próprias mãos. Longe de achar a lembrança perturbadora, Axel na verdade sorri afetuosamente, mesmo enquanto balança a cabeça e olha Ariane Martell nos olhos. Eu sou o rei, Vossa Alteza. Eu decido o que é e o que não é apropriado. Ariane pisca e troca um olhar com sua Ia antes de voltar a olhá-lo com um sorriso largo. Agora eu sei que eu gosto de você, meu rei. Eu suponho que será meu dever garantir que você goste de mim também. Axel resmunga secamente, e se levanta, decidindo que se ele demorar muito mais, ele pode muito bem acabar sendo abordado pela princesa, ou por sua Ia antes que este encontro termine. E ele não tem certeza se diria não também. Esta foi uma conversa esclarecedora, princesa. Espero falar com você novamente em breve. Você também, Vossa Graça. Ah, e se lhe agradar, as irmãs de Tiene são mais inclinadas marcialmente.
Elas podem ter permissão para usar seu pátio de treinamento para manter suas habilidades afiadas? E talvez até testar suas próprias habilidades em uma disputa de vez em quando. Axel, tendo ouvido falar da proeza de algumas dessas serpentes de areia, sorri maliciosamente com isso. Estou muito feliz em conceder esse pedido. Espero vê-las em ação. Ao sair, as últimas palavras da princesa mal chegam aos seus ouvidos antes que a porta da câmara se feche atrás dele. E eu a vossa graça. Sim, havia um contraste distinto entre Lady Sansa Stark de Winterfell e Princesa Arianne Martell de Lança Solar. Um contraste distinto, de fato. Capítulo 41. Semanas. Faz semanas que Sansa Stark e Arianne Martell chegaram a Porto Real. Mais tempo ainda desde que ela conseguiu seduzir Axel Baratheon a tirar sua virgindade. Apenas para ele lhe dizer que aquela seria a primeira e única vez que eles se acasalariam. Era quase o suficiente para enlouquecer Margaery. Ela não pensou que seria assim. Ele deveria estar obcecado por ela, e não o contrário. E no entanto, todas as noites ela se deitava na cama pensando em seu singular encontro. Todas as noites ela se tocava com as memórias de como tinha sido bom ser empalada pelo membro grande, gordo e latejante de Axel Baratheon. As mulheres em sua vida que alegavam ter experiência com esse tipo de coisa, ou mentiram para ela, ou foram miseravelmente privadas. Porque sexo com o rei não tinha sido tão deplorável quanto lhe garantiram que seria. Não que Margaery tenha contado isso a Olenna. Nem ela disse à mulher mais velha que ele se recusava a dormir com ela novamente. Ela simplesmente explicou à avó que Axel estava se mostrando difícil de conquistar. Em troca, a rainha dos espinhos disse a ela para se contentar com o que tinha, ou se esforçar mais. Obviamente, Margaery não podia simplesmente se contentar com o que tinha e deixar por isso mesmo. A experiência que Axel lhe deu foi além de suas expectativas mais loucas. Isso a atormentava a cada momento de vigília. Ela estava desesperada para se insinuar novamente nas boas graças dele, para ter outro gostinho do belo jovem rei. Acontece que a competição era decididamente feroz, e muito mais legítima do que ela. Tudo que restava a Margaery Tyrell era sua beleza e sua inteligência. Seu sobrenome era mais um veneno do que qualquer outra coisa nesta situação e as conexões de sua casa não importavam nem um pouco aqui em Porto Real. Especialmente depois que eles ajudaram Rhaelle a marchar sobre as terras da coroa e sitiar a cidade. Francamente, a casa Tyrell teve sorte de não ser proscrita. Eles tiveram sorte de manter o controle da Campina, na verdade. Mas Margaery ainda queria mais. Depois de experimentar o que Axel tinha a oferecer, ela sabia que não poderia se contentar com nada menos do que voltar para a cama dele de alguma forma. Sansa Stark e Arianne Martell eram tudo o que estava em seu caminho, mas Margaery não podia simplesmente se livrar de nenhuma das mulheres, não é? Não apenas eles dobraram o número de degustadores na Fortaleza Vermelha há um tempo, mas ela também seria uma das primeiras suspeitas se algo acontecesse com uma das duas mulheres. Bem, talvez não se a Lady do Norte morresse. Se Sansa morresse por veneno, o primeiro suspeito seria sem dúvida Arianne, dada a propensão dos Dorneses para tais coisas. No entanto, Margaery acabou descartando essa ideia. Por um lado, houve a já mencionada duplicação de degustadores. Mas por outro, Margaery hesitou ao pensar em matar uma mulher inocente, mesmo que isso lhe desse o que ela queria. E além disso, se a morte de Sansa não pudesse ser totalmente atribuída à princesa de Dorne, tudo o que isso faria seria abrir o caminho para Arianne Martell se tornar rainha dos Sete Reinos, assim. E Margaery ficaria em pior situação do que quando começou. Afinal, Margaery viu como Axel interagia com suas duas futuras noivas ao longo destas últimas semanas. Com o reino em paz, ele tipicamente arranjava passeios com uma ou outra das duas mulheres todos os dias, intercalando-os com suas visitas diárias tanto ao Grande Septo quanto ao campo de treinamento, onde ele continuava invicto. O rei fazia questão de equilibrar as coisas para que ele visse cada uma delas pelo menos uma vez por dia ou visse a outra no dia seguinte depois de ver a primeira. E tudo que Margaery viu deixava claro que ele se dava muito bem com ambas as mulheres. Margaery tinha certeza de que ele não estava dormindo com elas ainda, pelo menos. Embora não por falta de esforço por parte da princesa. Arianne Martell provavelmente se considerava páreo para a beleza de Margaery, tudo por causa daqueles grandes seios de vaca presos ao seu peito. E dado como os olhos de Axel constantemente se desviavam para eles, ele poderia até concordar com essa avaliação, o que era irritante o suficiente. Mas para piorar as coisas, a princesa Dornesa tinha apoio na forma de sua ia, a sempre por perto, sempre silenciosa Tiene Sand. Ela estava sempre lá, apresentando outro tipo de beleza para acompanhar o semblante provocante e vulgar de sua amante. Elas formavam uma bela dupla, e Margaery percebeu que era exatamente isso que estava faltando. Ou melhor, o que Sansa Stark estava perdendo. Espere aqui, Brienne, Lady Margaery. Mas Margaery não quer ouvir objeções. Virando-se para encarar a mulher imponente, ela sorri suavemente. Na verdade, melhor ainda, eu a dispenso por hoje. Por favor, vá e encontre algo mais para ocupar seu tempo. Talvez você encontre Clegane no campo de treinamento e possa cruzar espadas com ele, embora, é certo, seu novo papel como guarda real possa mantê-lo ocupado no momento. E isso não foi um choque para a corte, mesmo que Margaery tivesse conhecimento interno e soubesse que era provável que acontecesse mesmo antes de ser anunciado. Sandor Clegane, o cão dos Lannister, foi nomeado cavaleiro pelo rei e então nomeado membro final de sua guarda real. O Homem Queimado não parecia muito feliz com isso, mas ele nunca parecia feliz com nada. Pelo que Margaery entendeu, ele teve tempo de sobra para deixar Porto Real. Ele poderia ter facilmente retornado às terras ocidentais para continuar servindo a casa Lannister como vinha fazendo praticamente toda a sua vida. No entanto, ele não fez. Ele ficou por perto, apesar dos avisos de Axel, e o rei finalmente cumpriu suas ameaças e agraciou o homem com a maior honra que um cavaleiro poderia esperar. E ele nem era cavaleiro até aquele exato momento.
Brienne carranca com a menção de seu parceiro de sparring favorito, mesmo que ela nunca admitisse isso. Provavelmente ainda um pouco chateada por ele estar mais ocupado agora que tinha uma capa branca e não estar disponível com tanta frequência para lutar com ela no campo de treinamento. Ainda assim, ela hesita. Devo mantê-la segura, minha lady. Mas Margaery apenas balança a cabeça gesticulando para trás dela. Estou indo para o bosque sagrado da Fortaleza Vermelha, Brienne. Não há perigo aqui. Estou perfeitamente segura, e você, embora eu aprecie sua proteção, não é verdadeiramente meu escudo juramentado. Você está livre para ir e eu a verei mais tarde no jantar. Finalmente os ombros de Brienne caem e ela sente, fazendo uma reverência com a cabeça para Margaery antes de se virar e partir. Margaery a observa ir por um longo momento antes de apressar-se para o bosque sagrado, não querendo chegar muito tarde e perder sua oportunidade. Veja bem, Margaery havia encontrado uma solução para todos os seus problemas. Ela pode nunca ser rainha dos 7 reinos, mas isso não significa que não possa ser amante de Axel. Pelo que ela podia dizer, a única coisa que o impedia de levá-la para a cama mais vezes era o fato de que isso poderia aborrecer as 2 mulheres que ele estava cortejando atualmente. Então tudo que Margaery tinha que fazer era seduzir uma dessas mulheres e estaria tudo resolvido. Obviamente Arianne Martell não era uma opção. A princesa de Dorne era uma libertina com seios enormes e uma ia que já agia como sua segunda e era supostamente sua melhor amiga e confidente mais próxima. Margaery estava contente em ser a terceira no arranjo, mas a quarta, Ugg, ela poderia muito bem não existir nesse ponto. Sansa Stark, no entanto, ela estava sozinha em Porto Real. Tecnicamente a mãe dela tinha vindo para a cidade com ela, mas rapidamente se espalhou pela Fortaleza Vermelha que Catelyn Stark era opressor a ponto de nem mesmo Sansa aguentar mais. A Lady de Winterfell foi excluída da maioria dos encontros entre sua filha e o rei, e havia até alguns servos que diziam que ela estava considerando ir embora e retornar ao norte completamente neste momento, mesmo que isso significasse fazê-lo sem Sansa. Margaery não sabia a veracidade desse último boato, mas ela sabia que Catelyn Stark estava atualmente tomando chá com sua avó enquanto Olenna a interceptava, e que Sansa Stark deveria estar rezando na árvore coração no centro do bosque sagrado da Fortaleza Vermelha. Felizmente é precisamente onde ela está, quase como se estivesse esperando a chegada de Margaery. Ajoelhada em frente à árvore coração com a cabeça baixa, Sansa Stark está definitivamente orando a seus deuses antigos enquanto Margaery se aproxima silenciosamente. Infelizmente, por mais que Margaery tente silenciar seus passos, Sansa a ouve, sua cabeça virando em sua direção depois de apenas um momento. Parando, Margaery sorri e faz uma reverência. Lady Stark, minhas desculpas por perturbá-la. Quando Sansa simplesmente continua a encará-la em silêncio frio e glacial, Margaery continua. Não era minha intenção, mas descobri que o bosque sagrado é bastante relaxante e uma ótima maneira de escapar das expectativas da corte desde que me encontrei em Porto Real. E quando a vi, bem, nós realmente não tivemos a chance de nos encontrarmos adequadamente, tivemos. Você pode nem saber quem eu sou. Lady Tyrell. Margaery para a voz de Sansa cortando o ar de repente. A mulher Stark fala suavemente, mas não de uma maneira tímida. Em vez disso, ela é suave como um punhal envolto em seda. Há algo em seus olhos que envia um arrepio pela espinha de Margaery enquanto Sansa a observa por um longo momento. Venha, sente-se comigo. Bem, dado que esse tipo de convite era precisamente o que Margaery esperava, ela não hesita em aceitar. Apressando-se, ela junta a saia sob si e se senta na grama ali mesmo, ao lado da forma ajoelhada de Sansa. Não há espaço para hesitação aqui, nem tempo para se preocupar em manchar seu vestido, não quando há movimentos a serem feitos. E a julgar pelo olhar de aprovação nos olhos de Sansa Stark, Margaery passou em um teste não dito com louvor, exatamente como esperava. Há algo mais nos olhos de Sansa, no entanto. Algo avaliativo. Tenho certeza que você ouviu todo tipo de coisa sobre mim, Lady Stark. Minha família não teve o melhor começo em nossas relações com o novo rei. Sansa levanta uma sobrancelha. Essa é certamente uma maneira de dizer. E você pode me chamar de Sansa se desejar. Não há necessidade de ser tão formal aqui no bosque sagrado apenas com nós duas. Sim, Margaery faz questão de demonstrar que se anima e sorri abertamente com isso. Oh, então por favor me chame de Margaery. E não se preocupe, eu sei muito bem que minha família foi tola em apoiar Henry, e em me casar com ele como fizeram. Ugg, meu pai nunca deveria ter comprado suas mentiras tão prontamente. Sansa murmura, sorrindo de volta de uma maneira mais contida enquanto assente lentamente. Tenho certeza que você tentou o seu melhor para convencê-los do contrário. Mas pelo que entendo, vocês nobres mulheres aqui no sul não têm muita escolha a não ser obedecer, não é? Um arrepio percorre a espinha de Margaery pela maneira como Sansa diz obedecer, mas, em última análise, ela não pensa nisso, mesmo enquanto abaixa a cabeça e solta um suspiro, olhando para as mãos de maneira praticada. Não, você está certa, Sansa. Não há muito que eu possa fazer uma vez que a mente do meu pai está decidida. Na verdade, ser enviada para Porto Real para ser a protegida do rei é uma espécie de bênção. Pelo menos eu não sou mais um peão do meu pai. Seus planos de fazer Sansa sentir pena dela parecem estar funcionando perfeitamente, mas Margaery é, no entanto, pega de surpresa quando a mulher do norte de repente a pega pelo queixo, levantando sua cabeça novamente para olhar em seus olhos. Sim, nós duas estamos fora dos dedos de nossos lordes pais agora, não estamos, Margaery? Pescando, Margaery sorri novamente e pisca os cílios da maneira mais sedutora que se atreve. Eu suponho que sim, Sansa. Depois de um momento em que a tensão entre elas parece aumentar, Sansa solta seu queixo e volta a olhar para a árvore coração. Um momento depois, ela faz a pergunta que Margaery estava esperando desde que se sentou. Por que você está aqui, Margaery Tyrell?
Animando-se, Margaery endireita a coluna e se inclina um pouco enquanto umedece os lábios e se prepara para fazer seu discurso. Esta seria a parte difícil. Convencer Sansa a concordar com seu pequeno plano seria difícil, mas contanto que a Lady Stark quisesse ser a rainha de Axel, Margaery achava que tinha uma chance muito boa de convencê-la. Afinal, como as coisas estavam atualmente, eram 2 contra 1 e Sansa estava em menor número. A princesa Arianne levava aquela ia dela para todo lado e Margaery não duvidava por um momento que quando a mulher Dornesa finalmente fosse para o ataque, ela traria Tiene Sand junto para dar a Axel um conjunto extra de buracos para preencher com seu apetite. E o rei, por mais que ele reprimisse seu lado luxurioso, ela achava que não se oporia. Isso significava que Sansa precisava de ajuda. Ajuda que Margaery poderia dar se ela conseguisse apenas persuadir a outra mulher a concordar com seu esquema. Juntas, elas poderiam convencer Axel de que Sansa era a melhor escolha para a rainha dos 7 reinos, e que Margaery merecia um lugar ao lado delas como sua amante e concubina. Pela maneira como Sansa a olhava, Margaery pensou que ela poderia ter um tempo ainda mais fácil do que esperava. A mulher Stark parece ter uma queda por homens e mulheres, se Margaery não estiver enganada. E Margaery está mais do que disposta a usar sua beleza para conseguir o que quer, não importa em quem ela tenha que usá-la. Sansa escuta enquanto Margaery Tyrell começa cuidadosamente a expor seu pensamento e o que ela espera realizar, tudo sem acidentalmente assustar Sansa e afastá-la da ideia. Mas, para ser sincera, Margaery não precisava ter se preocupado. Desde o momento em que Sansa conheceu Axel pela primeira vez, semanas atrás, ela decidiu que queria ser rainha dos 7 reinos. Ou melhor, ela decidiu que queria Axel. Tornar-se rainha era apenas a maneira mais direta de chegar ao belo rei. Ao mesmo tempo, desde o momento em que colocou os olhos em Margaery Tyrell, Sansa decidiu que a queria também. Seria isso que significava ser verdadeiramente livre com seus desejos? Talvez, mas ela teria que ter cuidado para não ficar muito atolada pelos planos da mulher Tyrell. Margaery poderia muito bem se tornar um laço em volta de seu pescoço. Ou ela poderia ser exatamente o que Sansa precisava para finalmente marcar alguns pontos contra aquela libertina Dornesa e sua ia piedosa. Só o tempo diria. Capítulo 42. Porto Real cheira mal. E não apenas no sentido literal, a Chamal atracou no porto da cidade há alguns dias e já pode dizer sem sombra de dúvida que este lugar é corrupto. Inferno, ainda esta manhã ela e sua tripulação foram abordadas por mais um idiota que pensou que poderia enganá-los para tirar mais de suas moedas. Eles já haviam pago suas taxas ao capitão do porto de verdade, que estava trabalhando para o novo mestre dos navios, Davos Seavort. Este outro idiota veio alegando que era do mestre da moeda, e que todo navio no porto da cidade pagava tanto as taxas ao capitão do porto, quanto um imposto de proteção a ele para garantir que os mantês dourados ficassem de olho em seu navio e não deixassem ladrões levarem seus bens. Escusado será dizer que os homens de Asha cortaram algumas tiras da pele do idiota, cobrador de impostos, e o mandaram embora. Que necessidade os nascidos do ferro tinham de proteção? Eles eram os que saqueavam, pelo amor de Deus, eles podiam proteger suas próprias coisas muito bem, obrigado. Ainda assim, se nada mais, isso fazia de Porto Real o lugar perfeito para descobrir o que ela precisava. Seu pai a havia enviado ao Mar Estreito por 2 motivos. Para avaliar o novo rei deles. Mas 2 e mais importante, era para descobrir o que seu tio exilado, Euron Greyjoy, estava tramando. Tecnicamente não era como se Euron estivesse exilado de todo Westeros. Ele estava apenas proibido de retornar às Ilhas de Ferro enquanto seu pai, Balon, ainda vivesse. Mesmo assim, fazia anos que seu tio tinha sido visto operando no Mar Estreito pela última vez. Ele partiu para águas mais distantes há muito tempo e nenhum deles jamais pensou que ele retornaria. Então, sim, Asha podia entender porque seu pai estava preocupado com os relatos de que Euron estava de volta à área. Infelizmente, até agora ela não tinha conseguido rastrear sua localização atual. Seu navio parou em todos os portos de má reputação nos degraus antes de finalizar sua viagem para Porto Real, mas embora ela tivesse conseguido captar rumores de Euron e seu navio Silêncio aqui e ali, era tudo sobre onde ele tinha estado, em vez de para onde estava indo ou onde estava atualmente. No final, Asha se viu fazendo as mesmas perguntas aqui em Porto Real e não obtendo nada além de rumores mais vagos. Enquanto isso, tudo que ela tinha ouvido sobre o novo rei deles o fazia parecer um típico homem verde. Exceto pelos jogos que ele aparentemente estava jogando com suas possíveis rainhas, isto é. Isso, ele estava supostamente lidando de forma muito atípica, e ninguém tinha certeza do que pensar sobre isso. Encontrar-se com elas para tentar conhecê-las e dar a todas a chance de ver se eram compatíveis. Sério? Mesmo para os padrões dos homens verdes, Asha achava isso muito estranho. Ainda assim, sua destreza marcial aparentemente não era brincadeira e por tudo que ela tinha ouvido, ele era considerado o demônio do tridente renascido. Seu pai não ficaria feliz em ouvir isso, porque com o reino agora estável e a paz em todo o continente, outra rebelião dos nascidos do ferro neste momento parecia cada vez mais insensata. O que era precisamente porque Asha precisava voltar com boas notícias sobre o paradeiro de seu tio e o que ele estava tramando no mínimo. Se ela pudesse acalmar as preocupações de Balon sobre Euron, talvez ela pudesse pelo menos suavizar as más notícias sobre a viabilidade ou a falta dela em eles declararem sua independência novamente. E pelo que parece, ela pode finalmente ter conseguido uma pista. Asha tem feito muitas perguntas nestes últimos dias, visitando todos os piores e mais nojentos pocilgas de Porto Real para perguntar sobre seu tio Euron. Se ele tivesse alguma presença na cidade, eles certamente teriam ouvido falar dela fazendo perguntas a esta altura e querendo lidar com ela. E veja só, seu segundo em comando notou homens observando o navio deles naquela mesma manhã. Então Asha saiu para uma caminhada sozinha. Como esperado, ela ganhou uma sombra quase imediatamente.
3 deles pelo que ela tinha visto. E 3 homens. Ela conseguiria dar conta de 3 homens. Facilmente. Depois de conduzi-los pelo mercado do cais por um tempo, Asha finalmente entra em um beco sem saída e se vira para encarar seus perseguidores enquanto eles entram atrás dela. Suas mãos caem sobre os machados de arremesso em sua cintura enquanto ela inclina a cabeça para o lado. Meu tio não pôde vir ele mesmo, hein? Os homens se entreolham, parecendo confusos por um segundo. Finalmente, o do meio zomba dela, erguendo um bastão. Não faço ideia do que você está falando, vadia. Ouvi dizer que você se recusou a pagar suas taxas, no entanto. Terei que fazer de você um exemplo, receio. O quê? Era disso que se tratava? Aquele idiota insignificante que disse que era do mestre da moeda? Asha geme de desapontamento. Sério? Que perda de tempo do caralho. Um dos 3 homens rosna com isso. Sim, vadia. Perda do seu tempo. Somos nós. Eu vou, uak. Sem perder o ritmo, Asha saca um de seus machados e o lança pelo ar, com a lâmina caindo bem no meio da garganta do homem. Os outros 2 homens se assustam em choque enquanto seu amigo cai gorgolejando, levando Asha a sorrir enquanto saca seu outro machado e o segura no alto com uma mão, enquanto faz um gesto de venha cá com a outra. No entanto, em vez de irem até ela, os 2 homens permanecem onde estão, mesmo com raiva nua em seus olhos. E então há um som vindo de cima e Asha olha para cima para ver um par de bestas apontadas diretamente para seu rosto do telhado. Merda. Ela errou a contagem, havia 5 deles. Um dos homens no telhado solta uma gargalhada antes de gritar para ela. Abaixe o machado, vadia. Ou colocamos um par de virotes em seus peitos. Maldito seja. Ela tinha uma adaga na bota e estava confiante de que poderia matar um dos besteiros com seu segundo machado. Mas o segundo ainda estaria vivo e teria um tiro fácil nela. Asha deveria ter trazido reforços, mas ela estava presunçosa. Talvez presunçosa demais. Ela também pensou que estaria parlamentando com amigos de seu tio, para ser justa, não lidando com alguns bandidos de um maldito esquema de proteção estúpido o suficiente para tentar extorquir os nascidos do ferro. Justamente quando ela está considerando suas opções, no entanto, metal brilha atrás dos 2 homens no telhado. Asha pisca enquanto as cabeças deles são separadas de seus ombros em um instante e seus cadáveres caem do telhado, as bestas tilintando no chão junto com eles. O que diabos? Ao contrário de seus 2 oponentes restantes, Asha não fica parada ou age como uma idiota que não consegue entender o que está acontecendo. Ela não precisa entender o que está acontecendo para saber que acabou de receber uma oportunidade. Saltando para frente com seu outro machado, ela acaba rapidamente com os 2 homens na boca do beco, matando-os com 2 golpes rápidos antes que eles possam sequer reagir. No momento em que ela termina, seu salvador saltou do telhado e aterrissou na frente dela. Você está bem? Asha o avalia de cima a baixo enquanto ele puxa uma capa que, embora ligeiramente desgastada, é um pouco rica demais. O nobre bancando o herói? E no entanto, além disso, ela gosta muito do que vê. Ele é um pouco jovem no rosto sem um único pelo facial, mas é largo nos ombros e sua altura também não é de se desprezar. Sem mencionar que ele é muito bonito. Sorrindo, Asha projeta o queixo. Bem, graças a você. Não é sempre que sou salva por um patife galante e bonito como você. Longe de ser tímido ou algo assim, ele sorri de volta para ela, e até faz questão de avaliá-la de cima a baixo. Bem, homens como esses perto de uma mulher como você? Eles deveriam ter sabido que não deviam tentar. Ah, ela gostou deste. Ela gostou muito dele. Trocando prazeres ferozmente em um beco entre 2 desconhecidos. Com 5 cadáveres sujando o lugar, Axel achou que seria melhor irem para um lugar um pouco mais limpo. No final, no entanto, eles não foram longe. Eles apenas encontraram outro beco, onde ela pulou em cima de um caixote, abriu as calças e se ofereceu assim. Agora eles estavam conectados e Axel tinha que admitir. Era bom. Ele não sabia quem ela era, e ela também não sabia quem ele era. E isso era o melhor. Não era como se Axel tivesse procurado encrenca ou algo assim nesta manhã muito agradável. Mas ele também não deixou de procurar encrenca, se é que isso faz algum sentido. Sempre que terminava suas orações no grande septo de Bailor, Axel gostava de fazer uma rota um tanto sinuosa de volta para a Fortaleza Vermelha para que pudesse ver o estado das coisas em Porto Real. Ele vinha fazendo isso desde a Guerra de Henley, embora hoje fosse a primeira vez que encontrava algo para intervir diretamente. Os 5 homens que tentaram encurralar esta mulher que ele estava atualmente em intimidade em um beco de trás caíram sob a atenção de Axel imediatamente quando ele viu as bestas que 2 deles empunhavam. E que bom que viram. Axel pode não conhecer esta mulher nem um pouco, mas ele sabia que ela não merecia o que aqueles homens fariam com ela. E ela era muito bonita, à sua maneira. Não uma beleza convencional como Margaery Tyrell ou Sansa Stark ou Arianne Martell. Mas ela tinha pernas longas e uma forma esguia e um rosto bonito o suficiente. Mais do que isso, vê-la sorrir para ele maliciosamente quando ela decidiu pela primeira vez recompensá-lo por se dedicar a ele assim. Isso tinha feito coisas por Axel. Assim tinha. O melhor de tudo, uma vez que terminassem aqui, não haveria necessidade de eles se verem novamente. Mesmo enquanto ele a está em intimidade vigorosamente em cima do caixote, ela aproveitando com gosto em troca. Axel não pretende deixá-la saber que ela teve intimidade com o rei ou algo assim. E ele também não precisa saber quem ela realmente é. Não, isso é perfeito. Especialmente com quanto ele foi torturado nestas últimas semanas desde que Sansa Stark e Arianne Martell chegaram pela primeira vez a Porto Real. Axel não quer ser seu pai. Infelizmente, ele definitivamente herdou a fraqueza de Robert por mulheres bonitas. No entanto, ele manteve o controle de si mesmo, na maior parte. Seu único deslize desde que Cersei tentou matá-lo e subsequentemente foi enviada de volta para as terras ocidentais foi a única vez com Margaery Tyrell. E sim, ele exagerou um pouco lá com ela, mas isso foi antes de suas possíveis noivas chegarem e ele deixou claro para ela que não aconteceria de novo.
E no entanto, Axel ainda era um homem com necessidades que não estavam sendo atendidas. E entre a princesa Ariane Martell e sua aparentemente inocente Aia, cada dia que ele resistia à vontade de ter intimidade com qualquer uma delas era um dia vitorioso para ele. O problema realmente era que ele não conseguia escolher. Tanto Sansa quanto Ariane aparentemente já tinham decidido que o queriam. Elas não faziam segredo desse fato. No tempo desde que cada uma delas chegou a Porto Real, Axel fez questão de se encontrar com ambas igualmente, querendo ser o mais justo possível. E bem, elas se deram bem. Ambas. Com ele. Elas o queriam e ele as queria, mas ele só podia ter uma delas. Uma mulher, uma rainha. E a outra seria deixada de coração partido e descartada. Por todo o seu poder, por toda a sua força, Axel Baratheon não sabia como escolher. E o tempo todo, a princesa de Dorne insistia em tentar seduzi-lo para sua cama a cada momento. Ele não se importava realmente com a atitude sedutora de Ariane. Mas ele não queria machucar Sansa, então ele ainda não tinha aceitado as ofertas cada vez mais indisfarçadas e óbvias da Dorneza. Infelizmente, isso apenas deixou Axel acumulado como nada mais, porque ele também não estava tendo intimidade com Sansa. E ele certamente não ia ter intimidade com Margaery novamente agora que suas possíveis noivas estavam hospedadas na Fortaleza Vermelha. É por isso que isso era tão perfeito. Depois de algum tempo enroscado com essa marinheira desconhecida, ambos atingem o clímax. Axel olha para a bagunça deixada no chão. Quando ele se vira para ela, no entanto, ele se vê agarrado pela frente e puxado para um beijo profundo, cheio de língua. Não é um que ele se importe, mas ele se pergunta quanto tempo ela insiste em tentar enfiar a língua na garganta dele antes de finalmente soltá-lo e voltar para respirar. Você, junte-se à minha tripulação. Axel pisca com isso mesmo enquanto se veste. Então ele ri e balança a cabeça. Eu agradeço a oferta, mas não acho que isso esteja nos meus planos. E no entanto, ela não está disposta a aceitar isso, ao que parece. Poderia estar. Você é o que? Provavelmente o terceiro ou quarto filho de algum cavaleiro com terras ou Lorde Menor. Eu sou Asha Greyjoy, filha de Lord Balon Greyjoy, governante das Ilhas de Ferro. Você pode tirar muito mais navegando comigo do que encontrará aqui em Porto Real. Ah, merda. E assim o anonimato do evento está arruinado. Axel fica em silêncio por um momento, congelado no lugar. Ela não era mais apenas alguma mulher. Ela era filha do Lorde Ceifador de Pique. É certo que ela era filha de um homem que nem sequer tinha vindo a Porto Real ainda para jurar sua fidelidade pessoalmente. Escusado será dizer que ele não pensava muito em Lord Balon Greyjoy. Mas isso realmente não importava, importava? Axel é tentado a simplesmente mandá-la embora, dizer não mais firmemente e deixar por isso mesmo. Ele deveria fazer isso, é a coisa inteligente a fazer. Mas sua consciência não permitirá isso. Sua honra não permitirá isso. Sorrindo fracamente, Axel balança a cabeça mesmo enquanto Asha Greyjoy o encara com expectativa. Receio que você esteja bem errada sobre isso, Lady Greyjoy. Errada sobre muitas coisas, na verdade. Chame-me Capitã Greyjoy. Não sou Lady. O semblante de Axel se transforma em um leve sorriso enquanto ele inclina a cabeça em reconhecimento. Claro, Capitã. Então você pode ter o privilégio de me chamar de Vossa Graça ou Meu Rei, visto que não sou algum terceiro ou quarto filho de nobreza menor. Eu sou Axel Baratheon, rei dos 7 malditos reinos. O olhar no rosto de Asha seria impagável se toda essa situação não estivesse absolutamente arruinada. Aqui ele estava apenas tentando fazer uma boa ação e depois aliviar um pouco o estresse, evitando favorecer uma entre as duas nobres na Fortaleza Vermelha. E o que ele tinha feito? Ele foi e encontrou uma nobre inteiramente diferente de estatura semelhante e teve intimidade com ela em vez disso. Pelo amor de Deus. Finalmente o choque de Asha se dissipa e ela se endireita enquanto olha sob uma luz inteiramente nova. Por um segundo, ele espera que ela negue, que o chame de mentiroso, mas não. Em vez disso, ela bufou e cruzou os braços sobre o peito, trabalhando o maxilar por um momento antes de grunhir. Bem, então, eu gostaria de apresentar uma reclamação, Vossa Graça. Aqueles homens de quem você me salvou foram aparentemente enviados pelo seu mestre da moeda para me extorquir, afinal. Sabe alguma coisa sobre isso? Espere, o quê? Baelis. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 43. Que confusão do 7. Jon culpava a si mesmo, é claro, tanto pelos passeios de Axel quanto pela corrupção que ele acabou descobrindo no processo. Por um lado, o rei nunca deveria estar correndo pelos docas de Porto Real sem nenhum tipo de guarda. Por outro lado, todos sabiam a essa altura que não havia uma única alma na cidade capaz de ferir Axel Baratheon. Jon apenas sabia, ainda mais do que todos os outros, o quão verdadeira essa afirmação era. Ainda assim, as incursões de Axel pela cidade depois de orar no Grande Septo todas as manhãs eram algo de que Jon estava ciente há algum tempo. Ele permitiu que continuassem porque, bem, primeiro, Axel era o rei e Jon não tinha o direito de dizer que não podia, e segundo, elas realmente eram uma boa maneira de Axel se manter informado e descobrir coisas que nem mesmo Jon sabia. Um exemplo disso, embora Jon quisesse ficar bravo por Axel ter esbarrado e feito amizade com mais uma nobre importante em sua última expedição à cidade. Ele realmente não podia quando esse encontro, por sua vez, levou a descobrir uma corrupção nos docas que Jon não tinha ideia de que estava acontecendo. Claro, se Asha Greyjoy tivesse marchado até a Fortaleza Vermelha para apresentar suas queixas diretamente a eles, Jon não tinha certeza se teria acreditado nela. Não por acaso, mas ele sabia que tipo de homem Balon Greyjoy era e estava bem ciente de que ele havia criado sua filha exatamente da mesma maneira.
Asha Greyjoy era capitã de seu próprio navio há anos a essa altura, e ela definitivamente não se comportava como uma nobre deveria. No entanto, graças à intervenção de Axel e ao que o jovem rei havia visto com seus próprios olhos, Jon sabia que deveria tratar as palavras de Asha com mais seriedade. E o que ela falava fazia seu sangue gelar nas veias. Alguém agitando o título de mestre da moeda nos docas e cometendo fraude contra todo o navio que navegava para o porto da cidade era bem ruim, não era o suficiente. Era? Inicialmente a fúria de Axel havia sido direcionada a Petyr. Jon, é claro, acalmou o jovem rei. Ele não acreditava que Petyr pudesse realmente estar envolvido em tal esquema. Afinal, o homem havia trabalhado para Jon por décadas a essa altura, servindo lealmente em Goela do Gaivota e depois em Porto Real. Jon implorou a Axel para que o deixasse ir ao fundo da questão, e Axel acabou concordando em não reagir de forma muito precipitada. A partir daí, eles conseguiram desvendar parte da bagunça e descobrir o que estava acontecendo, principalmente através das identidades dos 5 homens que tentaram atacar Asha Greyjoy nos docas. Besta, especialmente do tipo que foi encontrado no beco, não eram baratas de forma alguma. Isso falava de organização e dinheiro. Mas foram os próprios homens que revelaram a coisa toda como um maldito ovo. Eles eram mantos dourados desgraçados, todos e cada um. Jon sabia, é claro, que simplesmente prender Janos Slynt e enviá-lo para a muralha junto com o pior de seus subordinados não seria o fim da erradicação da corrupção na patrulha da cidade. Na verdade, ele vinha trabalhando para consertar a organização corrupta junto com a busca por uma solução de longo prazo para as dívidas da coroa desde que tinham mandado Janos embora. Infelizmente, os homens que haviam sido demitidos por não atenderem aos novos padrões da patrulha da cidade, mas que não foram presos porque não tinham crimes comprováveis, bem, eles tinham que ir para algum lugar, e esse lugar era aparentemente uma organização criminosa operada por um dos poucos capitães restantes dos Mantos Dourados que conseguiu escapar do escrutínio adequado. Na verdade, foi Petyr quem os ajudou a desvendar todo o esquema no final. De fato, o homem trabalhou incansavelmente para ir ao fundo da questão, tanto para descobrir o que estava acontecendo quanto para limpar seu próprio nome. Graças aos esforços do mestre da moeda, eles conseguiram derrubar e prender todos os homens envolvidos na fraude nos docas em menos de uma semana. No final de tudo, os Mantos Dourados estavam ainda mais despedaçados do que o normal e Axel estava fazendo ameaças de nomear Lady Brienne de Tart como comandante da patrulha da cidade se as coisas não melhorassem logo. Isso parecia ter se tornado o novo passatempo favorito do rei, na verdade. Ele parecia ter um certo divertimento em ameaçar dar responsabilidades a Lady Brienne, mesmo que apenas para vê-la e a outros ao seu redor se contorcerem. Em particular, Jon não tinha certeza se a giganta faria um trabalho pior do que quem eles tinham no comando agora. O único problema real que ele previa era que ela era uma mulher e poderia acabar se matando se eles lhe dessem um emprego. Ainda assim, pelo menos a situação estava quase resolvida. Apenas quase, porque a adição de Asha Greyjoy à Fortaleza Vermelha aparentemente se tornou algo semi-permanente. A filha de Balon Greyjoy havia aceito o convite de Axel para ficar na Fortaleza Vermelha enquanto estivesse na cidade e até agora, ela não tinha dado sinais de que iria partir tão cedo. A presença de Asha Greyjoy complicava ainda mais uma série de questões já complicadas, na humilde opinião de Jon. A situação entre Axel e suas aspirantes a rainhas já estava ficando tensa, simplesmente porque estava se tornando cada vez mais óbvio para todos os envolvidos que Axel estava se sentindo indeciso. O problema era que ele claramente gostava das duas. Talvez Sidorne não tivesse respondido à carta de Jon como esperado inicialmente, ou ele não tivesse sido capaz de convencer Ned a mandar buscar sua filha. Mas, infelizmente não. Talvez Jon não devesse ter mandado chamar as duas de uma vez, mas dados os padrões bastante exigentes de Axel, parecia melhor apostar em ambas na época. Axel não queria um noivado assinado e selado antes mesmo de pôr os olhos em sua futura noiva. Ele queria que elas viessem para Porto Real para que ele pudesse conhecê-las e elas pudessem conhecê-lo. Ter apenas uma delas visitando e só perguntar pela outra se a primeira não interessasse ao jovem rei teria sido um insulto, não importa por onde se olhasse. Infelizmente isso significava que eles tinham um problema, porque era óbvio para Jon e metade da corte, que tanto Sansa Stark quanto Arianne Martell queriam ficar com Axel. Elas o queriam se casar com ele, queriam ser sua rainha. E a única coisa que impedia qualquer uma delas era a outra. Jon estava muito feliz por Axel ter sido inteligente o suficiente para dobrar os provadores de comida da corte antes que qualquer uma das partes chegasse, porque, francamente, se não o tivessem feito, ele suspeitava que alguém já poderia ter sido envenenado. No estado atual, o rei estava fazendo um trabalho decente o suficiente para manter relações iguais com ambas as mulheres e até agora dividiu seu tempo entre as duas de forma justa. Mas a situação atual não poderia durar para sempre. E a adição de Asha Greyjoy ao já tenso drama romântico que acontecia dentro da Fortaleza Vermelha era como adicionar lenha a uma fogueira já acesa. Jon estava confiante de que isso só tornaria as coisas piores, e não melhores. Ainda assim, Axel era rei e tudo o que Jon podia realmente fazer era aconselhar o jovem da melhor forma possível, enquanto cumpria seus deveres e se esforçava para que as diretrizes de Axel fossem concluídas. Um exemplo disso, a reunião de hoje. Enquanto Jon se senta à cabeceira da mesa do Pequeno Conselho, apenas um outro membro do Pequeno Conselho está sentado com ele. Petyr Baelys está quieto e aparentemente introspectivo enquanto se recosta em sua cadeira, sem dúvida ponderando sobre assuntos próprios, provavelmente relacionados à corrupção que eles descobriram juntos. O mestre da moeda também tem olheiras notáveis sob os olhos e Jon percebe que Petyr não tem dormido o suficiente ultimamente.
Ele diria para ele tirar um dia de folga, mas o próprio Jon também não tem dormido bem. Para onde quer que se vire, ele encontra mais corrupção e perguntas sem resposta sobre tudo, desde a dívida da coroa até a corrupção da patrulha da cidade e o estado físico da própria Porto Real. Ambos podem dormir quando toda essa bagunça for resolvida. Então Jon permanece em silêncio e deixa Petyr remoer seus próprios pensamentos até que as portas das câmaras do pequeno conselho finalmente se abrem e o convidado do outro lado do mar estreito é finalmente admitido. Levantando-se de sua cadeira, Jon se move para cumprimentar o representante do Banco de Ferro, mesmo quando o homem estranhamente vestido, usando um chapéu cônico roxo e vestes roxas, tira o dito chapéu e se curva. Saudações, Lorde Mão. Eu sou Lorde Tycho Nestores do Banco de Ferro. Fui recentemente encarregado da conta do Trono de Ferro conosco e fiquei satisfeito quando o senhor nos procurou para esta reunião. Jon pode acreditar, mesmo enquanto ele inclina a cabeça em retorno. O fato de o Banco de Ferro ter se apressado em enviar um representante por navio no momento em que a carta da coroa chegou em Braavos, bem, isso deixava claro que eles queriam fazer algum tipo de acordo, esperançosamente. Um prazer, Lorde Tycho. Eu sou Lorde Jon Arryn, mão do rei, e este é Lorde Petyr Baelys, nosso mestre da moeda. O banqueiro dá a Baelys um aceno respeitoso que o mestre da moeda retribui e depois toma um assento à mesa quando Jon gesticula para que ele o faça. Voltando a sentar-se, Jon limpa a garganta enquanto olha para a mesa, que está atualmente coberta de pergaminhos, tomos e rolos detalhando os registros financeiros da coroa. Primeiro e acima de tudo, obrigado por vir até aqui, Lorde Tycho. Por respeito ao seu tempo, serei direto. Neste momento, o Banco de Ferro detém a maior parte da dívida da coroa. O rei gostaria que isso mudasse o mais rápido possível. Tycho Nestores é um homem alto, magro e bastante magro. Seus olhos são escuros enquanto ele observa Jon do outro lado da mesa. Sim, ouvimos dizer que uma grande parte da dívida do Trono de Ferro com a casa Lannister havia sido perdoada. Confesso que ficamos surpresos com a generosidade de Lord Lannister. Fica subentendido o fato de que o Banco de Ferro não tem intenções de ser tão generoso. Jon sorri severamente mesmo enquanto balança a cabeça. Foram circunstâncias atenuantes, Lorde Tycho. Não se preocupe, a coroa sabe muito bem que o Banco de Ferro tem expectativas sobre nós. Mas antes de tudo, precisamos garantir que nossos livros coincidam com as informações que o senhor tem de nossa conta, temo. Quando o representante do Banco de Ferro levanta as duas sobrancelhas com isso, Jon faz uma careta. Infelizmente, enquanto nos estabelecíamos com nosso novo rei, tenho encontrado discrepâncias nos registros. Os valores que credores menores deram à coroa nem sempre coincidiram com nossos livros. Temo que o mesmo possa ser verdade para a dívida da coroa com o Banco de Ferro, então devo pedir que façamos uma auditoria conjunta juntos. Daí todos esses documentos diante do senhor agora. Os olhos de Lorde Tycho se voltam para a bagunça de papéis, tomos e rolos espalhados pela mesa do pequeno conselho. Depois para Petyr Baelys e finalmente de volta para Jon antes que ele sorria discretamente. Entendo. Alcançando suas vestes, o banqueiro tira um livro comparativamente pequeno e o abre. E então ele começa a recitar números, forçando Petyr a se apressar para encontrar os pedaços de pergaminho adequados no meio da bagunça. Jon apenas se recosta e escuta cansado enquanto Petyr e Lorde Tycho começam a reconciliar os registros da coroa e do Banco de Ferro. Ele escuta atentamente, apenas esperando que o sapato caia. É por isso que ele está honestamente mais do que um pouco surpreso quando isso simplesmente não acontece. Leva cerca de meia hora para o mestre da moeda e sua contraparte do Banco de Ferro examinarem tudo, mas quando terminam, a discrepância é honestamente muito pequena para importar tanto. No que diz respeito à coroa, eles devem ao Banco de Ferro 2.110.558 dragões de ouro. No que diz respeito ao Banco de Ferro, eles lhes devem 2.110.569 dragões de ouro. Comparado a algumas das outras discrepâncias, os míseros 11 dragões de ouro não são absolutamente nada e Jon pode ver que Petyr Baelys compartilha seu alívio, mesmo enquanto Lorde Tycho sorri discretamente. Acredito que como gesto de boa vontade, o Banco de Ferro está mais do que disposto a reduzir nossos registros para os seus para que coincidam perfeitamente. Especialmente porque todo esse trabalho árduo, bem como suas palavras anteriores, deixam claro que o senhor tem toda a intenção de pagar a dívida do Trono de Ferro. Soltando um suspiro trêmulo, Jon sorri fracamente e acena com a cabeça. De fato, Lorde Tycho, pagar as dívidas deixadas por seu pai é a prioridade máxima de nosso novo rei. Ele não tem intenção de deixar as coisas como estão, posso garantir-lhe isso. Sorrindo ligeiramente, o representante do Banco de Ferro inclina a cabeça para o lado. Pelo que ouvi, sua prioridade máxima parece ser encontrar uma noiva, embora talvez elas não sejam tão separadas uma da outra. A morte do rei Robert e de seus filhos legítimos foi um choque para nós em Braavos, assim como tenho certeza que foi para todos vocês aqui em Westeros. Uma linha de sucessão forte e segura pode ser apreciada por todos, tenho certeza. O sorriso de Jon se torna um pouco forçado com isso. Sim. Bem, mesmo enquanto nosso rei se esforça para decidir quem será sua rainha, garanto-lhe que a dívida com o Banco de Ferro também está na vanguarda de sua mente. Devemos ser capazes de iniciar pagamentos consideráveis dentro dos próximos meses, não é mesmo, Lorde Baelys? Petyr se assusta ao ser reconhecido, endireitando-se em seu assento e acenando hesitantemente com a cabeça. Sim, isso deve ser possível. A única coisa que pode atrapalhar as coisas seria o casamento, é claro. Rindo, Jon balança a cabeça. Conhecendo Axel, ele insistirá em um caso menor e em cortar custos sempre que possível. Duvido que seja um problema.
Claro, o que Jon não diz é que ele também duvida que seja um problema porque, no momento, o namoro duplo em andamento parece não ter fim à vista. Nem a princesa de Dorne nem a Lady do Norte parecem ter qualquer intenção de recuar tão cedo. Jon não quer ter que ser o vilão, mas pode chegar um ponto em que ele precisa exigir que Axel finalmente tome uma decisão de uma vez por todas. Ele só podia esperar que não chegasse a esse ponto, no entanto. A reunião se encerra a partir daí e Lord Tisho é acompanhado para fora da sala e para seus aposentos de hóspedes para descansar antes de fazer a viagem de volta para Braavos. Jon, enquanto isso, dá um tapinha no ombro de Petyr e elogia seus esforços antes de deixar o mestre da moeda voltar ao trabalho. Realmente, Jon não sabe o que faria com toda essa bagunça sem a ajuda de Petyr Baelís. O homem era realmente uma bênção em todos os sentidos possíveis. Capítulo 44. Sansa? Aqui dentro. Axel franze a testa enquanto caminha da sala de estar dos aposentos de hóspedes de Sansa para o quarto dela. Para ser sincero, ele não tem muita certeza do que está esperando, mas definitivamente não é o que ele encontra. Parando de repente, Axel olha por um longo momento em descrença, os seus olhos percorrendo os corpos nus de não uma, mas duas belas nobres. Sansa Stark ajoelha-se na sua cama com um sorriso no rosto, completamente sem roupas. Ao seu lado, Margaery Tyrell está sentada na beira da cama, também nua. Ela parece envergonhada e desvia os olhos, mostrando-se muito mais tímida do que Axel já a viu agindo antes. Não apenas tímida, dócil, submissa. Servil, até. Lady Margaery e eu temos conversado bastante, Vossa Graça. Ela me contou muito sobre o Senhor nesse tempo. Sobre a experiência dela com o Senhor. Isso faz Axel engolir em seco. Ele recentemente teve intimidade com Asha em um beco perto do porto da cidade. Não me importo, para ser clara. Tenho certeza de que o Senhor já está tendo intimidade com a princesa Arianne e a sua ia tão piedosa também. No entanto, é com isso que Axel quebra o seu silêncio. Eu ainda não toquei em Arianne Martell ou Tiene Sand, minha lady. Sansa para visivelmente pega de surpresa por um momento. Recuperando-se rapidamente, a Lady do Norte dá a Axel um sorriso gelado. Pode me colorir de surpresa, mas isso não importa. Como eu disse, eu não me importaria. Dando um passo à frente, Axel percorre os seus olhos por Margaery e Sansa novamente, a testa franzida em confusão. Você não se importaria? Com a sua aproximação, Sansa enrijece um pouco. É obviamente performático. Ela está interpretando a loba gelada no momento. Devo deixar claro que a minha própria virgindade não será vendida tão facilmente, Vossa Graça. O Senhor pode me ter apenas na nossa noite de núpcias e nenhum momento antes. Axel contém a vontade de sorrir enquanto absorve a cena. Margaery, vá cuidar do nosso rei. De repente, Sansa pega Margaery pelos ombros e a empurra suavemente, mas com firmeza para a frente. A Lady de Garden desce da cama e se ajoelha diante dele. Bem, eu não estou disposta a desistir de ganhá-lo, meu rei. Mesmo que eu tenha as minhas linhas na neve que não estou disposta a cruzar, há outras maneiras de eu lhe mostrar a minha devoção, não há? Como Margaery aqui. Axel olha para a morena, que mesmo agora está dedicando-se intensamente ao rei. Eu decidi que ela é minha agora. É certo que ela não foi uma grande caçada. Ela veio direto para mim, implorando por restos. Ainda assim, eu a domei e a reivindiquei. Somos um pacote completo neste momento. Mande-me para casa para o norte se quiser, mas se o fizer, ela vem comigo. Antes que Axel possa sequer começar a processar isso, Sansa de repente puxa Margaery para longe dele. Puxando-a pelo cabelo, Sansa puxa Margaery de volta para a cama com ela. O tempo todo, a ruiva não quebra o contato visual com Axel por nem um segundo. Mesmo enquanto ela abre as pernas e arrasta a cabeça de Margaery para entre elas. Claro, enquanto o Senhor me mantiver por perto. Ela é sua para fazer o que quiser, Vossa Graça. Axel demonstra uma forte reação a essa promessa. Ele tem que admirar Sansa pela sua audácia. Dando um passo à frente, Axel aproxima-se da cama com um sorriso torto no rosto. Ele não tem intenções de mandar Sansa Stark embora. Você faz um negócio difícil, minha lady. Um negócio muito difícil, de facto. O rei se junta às duas damas, iniciando um intenso ato físico com Margaery sob o olhar e o incentivo de Sansa. Quando elas finalmente terminam, Sansa olha para cima para ver Axel sorrindo para ela, e ela sorri de volta. Ela sabe que ganhou uma rodada neste jogo que ela e a princesa Arianne estão jogando. E cada pequena coisa ajuda quando se está tentando enredar o rei dos 7 reinos. Capítulo 45. Pensar que Arianne Martell estaria acostumada a não conseguir o que queria. Seu pai sempre pareceu insistente em frustrá-la a cada passo, afinal. Mas Doran era apenas um homem e ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela havia se tornado cada vez mais rebelde à medida que crescia sob o polegar indiferente e rancoroso dele e isso resultou em ela tendo muitas experiências escandalosas e íntimas nas costas dele. E no entanto, desde que chegou a Porto Real, a princesa de Dorne estava realmente se comportando da melhor maneira possível. Ela não tentou seduzir nenhum homem, exceto o rei, e não compartilhou sua cama com uma única outra pessoa. Havia apenas um em quem Arianne tinha os olhos fixos, e ele mal lhe dava atenção. Bem, não, isso não era totalmente verdade e ela sabia disso. Na verdade, Axel Baratheon dedicava muito tempo a ela. Às vezes, ele dedicava tempo a ela por vários dias seguidos. Embora Arianne sempre soubesse que isso significava que ele estava fazendo exatamente a mesma coisa por Sansa Stark também. Se ela quisesse Axel só para si por um dia inteiro, então ela tinha que esperar que ele, por sua vez, desse um dia inteiro a Sansa em seguida. O problema era que nada havia acontecido entre eles. Ela era, sem sombra de dúvida, uma das mulheres mais bonitas de todos os 7 reinos, e ela sabia que Axel também acreditava nisso. Ele estava simplesmente se contendo. No início, Arianne presumiu que Axel devia estar visitando estabelecimentos ou pedindo que mulheres fossem levadas até ele, assim como seu pai teria feito.
Se ela tivesse descoberto que ele estava frequentando mulheres regularmente, Ariane provavelmente teria começado a fazer o mesmo. O problema era, ele não estava. Os servos que ela trouxe para Porto Real foram olhos e ouvidos úteis por toda a cidade, assim como as 3 serpentes de areia que vieram com ela de Dorne. Obara relatou que Axel passava um tempo todos os dias no pátio de treinamento da Fortaleza Vermelha, lutando com qualquer um que o desafiasse. Nimeria, por sua vez, relatou sobre suas viagens para a cidade todas as manhãs para rezar. Ele dava voltas de propósito do grande septo de Baelor de volta à Fortaleza Vermelha. E finalmente havia Tiene. Sua Tiene sempre fiel, sempre leal. Sua melhor amiga Yaí havia visitado o grande septo para perguntar sobre o rei. Mas ninguém tinha uma única coisa ruim a dizer sobre Axel Baratheon. Pelo 7, era frustrante. Ariane havia feito de tudo, exceto se atirar aos pés de Axel e implorar para que ele tivesse intimidade com ela. Então, por que parecia que Sansa Stark estava ganhando terreno sobre ela? E por que parecia que a chegada de Asha Greyjoy era outro golpe em suas chances de se tornar rainha? Basta, Ariane havia decidido. É por isso que quando Axel entra em seus aposentos neste belo dia, ela não está mais se segurando. Princesa. Sorrindo, Ariane se recosta, deleitando-se com o olhar fixo dele enquanto o rei contempla sua pele, festejando a visão. Ela não está inteiramente nua, mas bem que poderia estar. Usando apenas pequenas coberturas de gases sobre seu corpo, a vestimenta atual de Ariane mal pode ser chamada de vestido, na verdade. É certo que é o tipo de roupa que seria encontrada em uma escrava de prazer em uma das cidades livres. Mas Ariane não se importava mais. Ela havia terminado de jogar. Era hora de ir para a matança. Meu rei, por favor, venha tomar um pouco de vinho comigo. Axel levanta uma sobrancelha, e então se move para servir-se de uma taça. Ariane observa com olhos semicerrados. De qualquer forma, assim que ele bebe um longo gole de vinho, Ariane estala os dedos, implementando o próximo estágio de seu plano. Vindo através de uma cortina esticada sobre a entrada da próxima câmara, Tiene Sand sai em seu traje inocente usual. Axel olha para a aliada mais próxima de Ariane curiosamente por um momento, antes de levantar a sobrancelha enquanto Tiene estende a mão, faz algo com seu vestido e o deixa escorregar de seu corpo. O vestido conservador cai da figura esbelta de Tiene como se nunca estivesse lá para começar e Tiene sai dele como se tivesse acabado de se livrar de uma pele velha, revelando a nova por baixo. Sua forma pálida está em exibição total enquanto ela caminha até Axel, e afunda de joelhos diante dele em súplica. Ariane meio que espera que o rei diga algo para parar Tiene. Ele não o faz desta vez. Ele simplesmente observa enquanto Tiene habilmente começa a se dedicar a ele. A respiração de Axel engasga e Ariane pode dizer que Tiene o enfeitiçou com suas travessuras. Ariane estremece enquanto ele olha para ela. Ele parece bastante real naquele momento. Atinge-a então como um raio. Ele já teve intimidade com Sansa Stark, não é? É por isso que ele está tão disposto a deixar isso acontecer. O pensamento faz Ariane levantar-se rapidamente do sofá. Axel apenas arqueia uma sobrancelha para ela, fazendo a princesa de Dorne corar um pouco. Lentamente, muito mais sedutoramente, ela termina de se levantar. Deixando seu belo corpo falar por ela, ela caminha até Axel mesmo enquanto Tiene continua suas ações, adorando o rei como se fosse seu deus. Fui superada, não fui? Você já esteve com Stark. Longe de parecer envergonhado, Axel só parece estar divertido enquanto olha para ela. Sim, e não. Sansa insistiu em manter sua virgindade intacta a menos que eu a escolha para ser minha rainha. Ela só me deixará tê-la em nosso leito para a consumação de nosso casamento. Não antes disso. No entanto, há outras maneiras pelas quais poderíamos nos entregar um ao outro sem arriscar tais coisas. E ela foi muito insistente. TCH, ela havia julgado mal Sansa Stark então. Ariane havia rotulado Sansa como nada mais do que uma truta inútil e, infelizmente, parecia que ela estava errada. Ainda assim, isso não tornava isso irrecuperável. Na verdade, as próprias palavras de Axel acabavam de lhe mostrar o caminho para a vitória. Que egoísmo da parte dela, meu rei. E que altruísmo da sua parte permitir que ela mantenha tal coisa, mesmo enquanto ela oferecia todo o resto. Axel apenas levanta uma sobrancelha, ainda sorrindo. Ariane sorri de volta, seus olhos brilhando enquanto ela se afasta dele, e puxa até mesmo os pequenos pedaços de gaze de sua forma, exibindo seu corpo em sua totalidade. Felizmente para você, você tem outra mulher que está disposta a lhe dar tudo o que tem. Não vou reter nada de você, meu rei. Tudo o que peço é que você não retenha nada em troca. Ela sabe que o tem apenas pela fome em seus olhos, e por toda a provocação que Tiene fez de joelhos. Entre as duas, elas podem fazer com que Axel Baratheon se esqueça de Sansa Stark. Até o final desta noite, Ariane fará com que o jovem e inexperiente rei implore para que ela aceite o título de rainha. Ariane e Tiene iniciam a sua tentativa de sedução definitiva. O que começa como um serviço de Tiene evolui para um encontro íntimo prolongado de 3 pessoas. Apesar da experiência e da intensidade de Ariane e Tiene, o rei Axel demonstra uma resistência surpreendente, exaurindo as duas mulheres após horas de união física. A princesa de Dorne e sua Ia usam todos os seus truques para tentar subjugar o rei, mas são elas que acabam por desabar, exaustas pelo seu vigor inesgotável. O rei atinge a sua própria satisfação, e a princesa Ariane é forçada a parar, vencida pela exaustão, mas ainda determinada. Nenhuma das mulheres está em posição de continuar, então Axel começa a se vestir, sorrindo o tempo todo. Quando ele finalmente termina, Ariane está um pouco mais consciente de seus arredores. O suficiente para que, quando ele se aproxima dela e afasta seu cabelo encharcado de suor de seu rosto, ela seja capaz de olhar para ele com olhos cansados, mas determinados. Espere. É eu. Mas Axel a silencia com um beijo. No final, Axel tem que assumir, terminando as coisas passando sua própria língua pela dela antes de se afastar e sorrir. Silêncio. Você se saiu bem, princesa. Você e sua Ia.
Descanse agora. Ariane geme em protesto, mas não consegue reunir forças para fazer mais nada enquanto ele a deixa para se recuperar, saindo de seus aposentos. Infelizmente, ele não está mais perto de decidir quem deve ser sua rainha. Ele as quer as duas, droga, mas obviamente isso não é permitido. Então, quem diabos ele vai escolher? Capítulo 46. O que vamos fazer, Petyr? E se eles descobrirem sobre tudo que você fez? E se eles descobrirem sobre nós? Sentado em seus aposentos, Petyr Baeli suspira ao sentir a dor entre seus olhos aumentando. Caminhando de um lado para o outro no quarto à sua frente está ninguém menos que Lisa Arryn. E nesse ritmo, a mulher pode acabar fazendo um buraco no chão com o tempo que está nisso. Ele definitivamente está se arrependendo de ter contado a ela tudo o que estava lidando agora. Mas na época Petyr precisava de uma válvula de escape para toda aquela porcaria. Infelizmente a válvula de escape que ele escolheu foi a esposa altamente neurótica e mentalmente instável do homem que ele tem enganado por mais de uma década. Não é o tipo de erro que Petyr cometeria em circunstâncias normais, mas os tempos recentes estão longe de ser normais. Mesmo enquanto Lisa está tendo um ataque de pânico externo e bastante alto no meio de seus aposentos, Petyr tem que admitir que está ocupado surtando internamente, considerando quão ferrada a situação se tornou e o que ele fará em seguida. E a pior parte? A pior parte é que seus inimigos ainda nem sabem que estão arruinando o rei, sua mão e o resto de seu pequeno conselho. Eles ainda não têm ideia de que Petyr tem estado com os dedos em cada torta que eles têm reprimido desde a Guerra de Rayleigh. Tudo começou com Lord Seavort, é claro. O novo mestre dos navios era muito mais realista e autoconsciente do que Santanis tinha sido, e isso tornava muito mais difícil passar qualquer coisa despercebida pelo homem. Quando Santanis era mestre dos navios, podia-se sempre contar com marinheiros e capitães que estavam dispostos a assumir um trabalho extra por fora por alguma moeda extra. Sem mencionar muitas pessoas nos cais ao longo da costa que estavam felizes em fazer vista grossa pelo suborno certo. Veja bem, essa era a questão sobre as pessoas. As pessoas eram gananciosas e egoístas. E tentar impedi-las de ser gananciosas e egoístas com táticas tão brutas e pesadas quanto as usadas pelo Lord Baratheon era uma lição de futilidade. Santanis sempre seguiu esse caminho pesado, mas isso não os impedia ou os convencia a mudar de ideia, apenas os tornava mais espertos. Alguém como Santanis Baratheon não poderia conceber as mentes dos bandidos, vadios e criminosos que compunham o tipo de gente com a qual Petyr estava conectado. Mas alguém como Davos Seavort, que passou grande parte de sua vida como contrabandista e só encontrou sua vocação para a justiça e retidão mais tarde, isso era diferente. Mas Petyr foi inteligente o suficiente para ter previsto isso. Ele se certificou de se desfazer de ativos voláteis que tinha certeza que Davos iria atrás. No final, embora não tenha sido totalmente recuperado, suas perdas foram insignificantes, na melhor das hipóteses. Pelo menos no início, de qualquer maneira. Isso foi apenas o começo, no entanto. Uma premonição do que estava por vir, porque entre Santanis e Jon, nada estava mais seguro. Nada era sagrado. Santanis era muito mais adequado para ser mestre das leis do que tinha sido mestre dos navios, e ele estava provando isso de várias maneiras, incluindo uma sequência constante de homens que foram enviados para o patíbulo ou para a muralha. Homens que Petyr considerava muito úteis. Homens com os quais ele teve que queimar todas as conexões para que suas ações não pudessem ser rastreadas até ele. A única graça salvadora, pelo menos no que diz respeito ao novo mestre das leis, era que Santanis tinha que dividir seu tempo entre Porto Real e as Terras da Tempestade de forma bastante igual. Ele cumpriu seus deveres admiravelmente até agora, mas, em última análise, a quantidade de trabalho que tinha em seu lugar o impedia de se concentrar no verdadeiro problema. O próprio Petyr. Isso teria sido ótimo para os propósitos de Petyr, mas então havia Jon. Jon Arryn, mão do rei, estava finalmente agindo como um administrador adequado do reino e da capital. Era uma pena que fosse à custa de tudo que Petyr estava construindo há mais de uma década. E é claro, Axel não estava causando tantos incêndios para Jon quanto Robert. Mesmo com Sansa Stark e Arianne Martell na cidade disputando a atenção e o tempo do jovem rei, Axel exigia muito menos manutenção do que seu pai jamais teve. Petyr até considerou bagunçar as coisas em relação à busca por uma rainha, como envenenar Sansa Stark e atribuir a culpa à princesa Dornesa para criar uma crise na qual Jon se atolasse. Infelizmente havia dois grandes problemas com esse plano. Primeiro, havia o fato de que Sansa Stark era filha de Catelyn e tinha toda a beleza de sua mãe de quando Catelyn era mais jovem. Petyr relutava em matar uma jovem tão bonita, se ele estivesse sendo honesto. Mas em segundo lugar, e muito mais importante, eles dobraram o número de degustadores na Fortaleza Vermelha antes da chegada de qualquer uma das futuras rainhas. Petyr não pensou muito nessa precaução na época, mas de repente era quase impossível organizar uma doença surpresa, ou acidente mesmo que ele quisesse. Não, envenenar qualquer pessoa hospedada na Fortaleza Vermelha era um exercício de futilidade no momento, infelizmente. Enquanto isso, Jon queria que todos os seus registros fossem auditados, reorganizados e verificados porque a mão havia encontrado discrepâncias nas dívidas da coroa com vários credores. Essas discrepâncias eram todas culpa de Petyr, é claro, mas felizmente ele tinha uma boa sorte a seu favor. Ou seja, Jon Arryn não conseguia conceber que Petyr o trairia. O velho estava tão cego por seu próprio senso de honra que realmente não achava que Petyr fosse capaz do menor indício de traição. Essa era, francamente, a única razão pela qual Petyr sobreviveu até este ponto. Mas a situação estava ficando cada vez mais desesperadora a cada dia, daí seu desabafo com Lisa na esperança de lidar com parte de seu estresse. Especialmente quando algum idiota em sua folha de pagamento não apenas cometeu o erro de tentar extorquir um navio Homem de Ferro capitaneado pela filha de Balon Greyjoy, por taxas de proteção, mas também enviou alguns homens para tentar matá-la ou extrair o ouro dela de alguma outra forma hedionda.
Petyr não teria se importado tanto se Asha Greyjoy tivesse morrido ou sido desaparecida, para ser justo, mas obviamente essa porra não aconteceu. Em vez disso, ela matou seus agressores e o fez com a ajuda do próprio rei ao mesmo tempo. E como o homem original estava tentando cobrar essas taxas em nome do mestre da moeda, Petyr teve que agir muito rápido e com muito cuidado. Culpar tudo em um dos únicos capitães Manto de Ouro que conseguiu passar despercebido pelas reformas de Jon e Santanis em relação à patrulha da cidade foi um movimento feito em desespero. Que por sua vez queimou um dos últimos contatos capazes de Petyr dentro da patrulha da cidade, deixando-o sem quaisquer olhos e ouvidos nos Mantos de Ouro neste momento. Ele ainda não teve a chance de retificar essa questão, porque a iminente chegada de um representante do Banco de Ferro ocupou todo o seu tempo. Petyr foi forçado a trabalhar incansavelmente dia e noite a partir do momento em que foi informado da chegada do Banco de Ferro, certificando-se de que tudo estava em ordem, porque a questão era, não estava em ordem. Nem um pouco estava em ordem quando Petyr descobriu pela primeira vez que um representante do Banco de Ferro estava a caminho. Encontrar uma maneira de equilibrar as coisas e fazer com que os números realmente se alinhassem entre os registros da coroa e os registros do Banco de Ferro realmente esticou as habilidades de Petyr ao máximo, mas ele conseguiu no final. Ele conseguiu um número nos livros da coroa dentro de 11 dragões de ouro do número que o representante do Banco de Ferro trouxe consigo. Isso foi bom porque ele rendeu muita boa vontade com Jon, e neste momento Petyr precisava disso se fosse tirar algo dessa bagunça. Ele precisava que Jon continuasse a protegê-lo inadvertidamente de todos os outros, incluindo o rei, até que Petyr pudesse finalmente descobrir o que faria em seguida. E ele precisava decidir o que seria antes que Santanis terminasse de resolver seus assuntos nas Terras da Tempestade e pudesse concentrar toda a sua atenção em seus deveres em Porto Real. Petyr, o que vamos fazer? Tirado de seus pensamentos, Petyr pisca ao perceber que Lysa ainda está em seus aposentos, ainda caminhando freneticamente de um lado para o outro e ainda tendo um ataque de pânico. Sim, contar a ela qualquer coisa importante sobre o que estava acontecendo foi um erro monumental, mas dado o quão privado de sono, estressado e sobrecarregado ele estava atualmente, ele se perdoaria da mesma forma. Pensando bem, quanto mais ele a encara, mais ele percebe que Lysa pode ser a resposta para todos os seus problemas. E daí se o laço estava lentamente encolhendo em torno de seu pescoço aqui em Porto Real? Ele só precisava escapar desse laço e ir para outro lugar. Oportunidades e custos. Era tudo apenas oportunidades e custos. Sorrindo com mais sentimento do que tinha em semanas, Petyr ri e balança a cabeça para o olhar preocupado de Lysa. Não se preocupe, minha querida Lysa. Não há necessidade de se preocupar. Eu sei exatamente o que vamos fazer. Lysa pisca surpresa, claramente pega de surpresa. Mas então, para ser justa, Petyr tinha acabado de passar mais de uma hora detalhando secamente todas as suas lutas e tristezas para a mulher. Não era surpresa que ela estivesse confusa com a mudança repentina em seu humor. Ao mesmo tempo, ele passou a maior parte de suas respectivas vidas cultivando uma certa imagem com a menos atraente das irmãs Tully. Lysa acredita nele de uma forma que ninguém, certamente nem Catelyn Stark, jamais acreditou. Ele tentou entrar em contato com Catelyn uma vez desde que ela chegou à cidade, esperando alcançá-la e conversar. Mas o Norte e o Parto não foram gentis com a mulher por quem ele arriscou tudo uma vez. Catelyn não só não era tão atraente quanto antes, mas sua personalidade também se tornou muito mais amarga do que Petyr se lembrava. E se ele tivesse que lidar com uma irmã Tully pouco atraente e completamente amarga, ele poderia muito bem ficar com aquela que ele tinha completamente nas mãos. Prova disso, a surpresa de Lysa se desfaz em meros momentos, seus olhos cheios de absoluta confiança e devoção enquanto ela o olha animadamente. Estou tão feliz, Petyr. Eu sabia que você teria uma saída para essa bagunça. O que você precisa de mim? Você sabe que eu sempre estarei do seu lado. Estou disposta a fazer tudo o que você me pedir. De fato, ele sabe disso muito bem. Ele também sabe que Lysa é mal competente na melhor das hipóteses e não deve ser confiada com nada muito difícil. Ainda assim, você finalmente terá o seu desejo, meu amor. É hora de Jon Arryn morrer. Os olhos de Lysa se arregalam e ela ofega de excitação, como se seu dia do nome tivesse chegado cedo. Antes que ele possa continuar, ela já atravessou o quarto e agarrou seu rosto com as duas mãos, beijando profunda e apaixonadamente. Petyr entra no jogo, é claro, mesmo enquanto a mulher sobe em seu colo. Eventualmente, porém, ela se afasta, sorrindo para ele enquanto passa os braços em volta do pescoço dele. Sério? Como faremos isso? Veneno? Eu poderia entregá-lo a ele para você, ninguém saberia, especialmente meu Lorde Marido. Se não fosse pela duplicação de degustadores e pela segurança extra em torno da Fortaleza Vermelha, seria assim que Petyr teria agido. Afinal, ele preparou Lysa para o papel de assassina de seu marido por anos. Mas, não, ele sabia que não podia confiar em Lysa para lidar com o marido agora. Ele precisava de competência. Ele precisava ter certeza de que tudo correria sem problemas. Portanto, Lysa não poderia estar envolvida. É claro que quando ele lhe diz isso, ele o expressa de forma diferente. Tenho algo melhor em mente. Algo para o qual você não terá que sujar as mãos, querida. Lysa faz beicinho para ele da maneira que ela provavelmente considera fofa. Ah, mas eu quero. Por você, meu amor. Forçando uma risada, mesmo enquanto ele se encolhe internamente, Petyr balança a cabeça. Eu sei, querida. Eu sei. Mas o plano que tenho em mente exigirá que nós dois mantenhamos as mãos limpas. Tudo que eu preciso que você faça é estar pronta para deixar a cidade quando eu mandar. Você, eu e seu querido filho estaremos deixando Porto Real e indo para o vale juntos.
Não parece adorável? Lisa concorda obedientemente com a cabeça. Parece maravilhoso. Mas, o rei não suspeitará de nós se meu marido morrer enquanto fugimos da cidade? Petir apenas sorri e desta vez ele não precisa forçar. Deixe-me me preocupar com isso, Lisa. Eu quero que você vá e comece a fazer os preparativos agora. Mas seja sutil sobre as coisas. Provavelmente ainda levará algumas semanas antes de estarmos prontos para partir, certo? Não deixe que eles saibam que algo está errado até a hora certa. Relutantemente, Lisa sai de seu colo e assente lentamente. Eu entendo, Petir. Será como você diz, não se preocupe. Vou me certificar de que meu doce Robin esteja pronto para partir no momento em que você der a palavra. Com isso, ela se retira de seus aposentos e Petir tem a bendita quietude finalmente. Ele se deleita nela por um momento, seus olhos se fechando enquanto ele solta um suspiro. Então eles se abrem novamente e ele se vira para sua mesa, movendo-se e pegando um pedaço de pergaminho. Ele precisaria adiantar algumas coisas se esse plano que ele acabará de conceber fosse funcionar. Originalmente, ele e Euron Greyjoy concordaram em esperar um pouco mais antes de fazer qualquer movimento. Mas, dado quão desesperadoras as coisas estavam ficando para ele aqui em Porto Real, Petir não podia esperar mais. Euron Greyjoy simplesmente terá que estar pronto para tirar proveito do caos que Petir está planejando causar. E se ele não estiver, bem, a culpa é do Homem de Ferro. Petir lhe dará um aviso suficiente, e caberá a Euron capitalizar isso ou não. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.